Era uma noite chuvosa quando cheguei ao hospital para uma consulta médica de rotina. Assim que entrei no saguão, fui recebido por uma placa que dizia: "Leia as regras antes de entrar neste hospital". Eu ignorei a placa, pensando que as regras seriam as mesmas que em qualquer outro hospital, e segui em frente. Enquanto caminhava pelos corredores do hospital, notei que as regras eram estranhas e diferentes das que eu estava acostumado. Havia um panfleto disponível que listava todas as regras numeradas e as possíveis consequências de não obedecê-las. Decidi ler o panfleto e assim dizia: Regra número 1: não explore áreas restritas. Caso contrário, você pode encontrar algo que não deveria e enlouquecer para sempre. Regra número 2: não faça perguntas aos funcionários sobre o hospital. Eles sabem muito mais do que revelam, e descobrir a verdade pode custar sua sanidade. Regra número 3: não toque nos equipamentos médicos sem autorização. Você pode despertar uma entidade maligna que se alimenta da dor e do sofrimento. Regra número 4: não vegue pelos corredores vazios durante a noite. As sombras tenham vida e os espíritos atormentados vagam em busca de almas incautas. Regra número 5: não entre no elevador se a porta se abrir sozinha. Pode ser sua última viagem, levando-o para um plano sombrio onde não há retorno. Regra número 6: não desobedeça às instruções do médico. Caso contrário, a doença que você temerá se tornará realidade, devorando seu corpo e sua mente. Regra número 7: não recuse a ajuda dos enfermeiros noturnos. Eles são a última linha de defesa contra as criaturas que se escondem nas sombras. Regra número 8: não durma nos quartos ímpares. Os pesadelos se tornam reais, e você pode nunca mais acordar. Regra número 9: não siga as vozes que chamam seu nome. Elas pertencem aos pacientes que nunca encontraram paz e desejam arrastá-lo para o abismo com eles. Regra número 10: não se esqueça de que a morte é apenas o começo. Almas atormentadas vagam pelos corredores, esperando por sua próxima vítima. Enquanto eu lia essas regras arrepiantes, um arrepio percorreu minha espinha. Parecia que o hospital estava impregnado de uma aura sombria, onde o sobrenatural e o desconhecido se misturavam. De repente, percebi que estava sendo observado por um grupo de enfermeiros noturnos vestidos de preto. Seus olhares penetrantes pareciam sondar minha alma, enquanto se moviam silenciosamente pelos corredores. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Eu sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Comecei a andar rapidamente em direção à saída, mas a cada passo que eu dava, parecia que algo me seguia, sussurrando meu nome ao vento. Até que, ao me aproximar da porta de saída, fui parado por um médico sorridente. Quando levantei o olhar, vi o nome em seu crachá: Dr. Samuel Blackwood. Naquele momento, percebi que havia cometido um terrível erro e que talvez nunca mais sairia daquele hospital com vida. O Dr. Blackwood me convidou para acompanhá-lo em seu escritório para discutir os resultados dos exames. Senti uma mistura de medo e curiosidade, mas não pude recusar. Afinal, eu estava ali para a consulta médica. Segui o médico por corredores sombrios e sinuosos, enquanto os olhares dos enfermeiros noturnos me seguiam. Ao chegar ao escritório do Dr. Blackwood, percebi que o ambiente era estranhamente desordenado, com livros antigos e poeira por toda parte. O médico se sentou atrás de sua mesa e começou a falar com uma voz suave, porém ameaçadora. Ele me explicou que o hospital em que eu estava era diferente de qualquer outro. Era um lugar onde as forças sobrenaturais eram estudadas e exploradas. O Dr. Blackwood e sua equipe tinham se dedicado a entender e controlar essas entidades, mas muitas vezes isso vinha com um preço. À medida que a conversa progredia, fui ficando cada vez mais perturbado. O médico me revelou segredos sombrios sobre o hospital, revelando que as regras eram muito mais do que meras precauções. Elas eram regras para a sobrevivência. O Dr. Blackwood ofereceu uma proposta, e se eu concordasse em me submeter a um experimento arriscado, eu poderia escapar daquele lugar e voltar à minha vida normal.
Desesperado para sair dali, concordei sem hesitar. O experimento envolvia um ritual macabro que supostamente abriria um portal para outra dimensão, permitindo-me escapar daquele pesadelo. Enquanto o ritual acontecia, estranhas criaturas começaram a surgir ao meu redor, gritando e uivando. Foi quando percebi que o Dr. Blackwood não tinha a intenção de me ajudar. Ele era um servo das forças sobrenaturais, usando o hospital como um meio de oferecer almas em sacrifício. Eu caí em sua armadilha mortal. As criaturas me cercaram, rasgando minha carne e devorando minha sanidade. O hospital se transformou em um labirinto de terror e agonia, e eu me tornei apenas mais uma alma atormentada pelos corredores. Agora, estou preso naquele hospital sinistro para sempre, condenado a vagar pelas sombras como um espectro amaldiçoado. E o pior de tudo é que o Dr. Samuel Blackwood e seus comparsas continuam a recrutar novas vítimas, alimentando o ciclo interminável de terror e sofrimento.